Nós vamos ver nesta manhã a questão dos votos monásticos. Votos monásticos. O que são isso? São aqueles votos que existem dentro da Igreja Católica Apostólica Romana quanto a três coisas. Aquele que decide, tanto homem quanto mulher, decidem se tornar padres, freiras, monges, assim por diante, deve fazer três votos: voto de castidade ou de celibato, voto de pobreza e voto de obediência. São esses três votos. O voto de castidade ou celibato é o compromisso de que a pessoa não vai se casar nunca. O voto de pobreza é o compromisso de que ela não terá bens, não terá posses. E o voto de obediência é o compromisso de obedecer fielmente aos seus superiores, na ordem em que eles vão servir. Tá? Esse último voto se assemelha muito à obediência militar. Quem já passou pelo militarismo sabe que você não questiona, você simplesmente obedece. Então, nas ordens monásticas, neste mundo do catolicismo romano, é assim que funciona. Aqueles que estão em funções subalternas, eles obedecem sem nenhum tipo de questionamento. Este é o voto da obediência. Nós vamos ver o quão equivocados são estes votos que são obrigatórios, que constrangem a pessoa a fazer um voto que vai durar para a vida inteira. Muito bem, agora nós estamos em ordem. Obrigado. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, te somos gratos por tua palavra, te somos gratos pelo discernimento que ela nos dá para entendermos as coisas que provêm do Senhor e as coisas que são doutrinas humanas inventadas, ó Pai. Pedimos que nos ajude nesta aula a entendermos a Tua vontade sobre a nossa vida, distinguirmos o erro e assim andarmos fielmente na Tua presença. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu começo citando Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. É autoexplicativo, não é? Porque se você é obrigado a fazer um voto de que nunca vai se casar, nunca vai constituir família, mesmo tendo desejos, não é, que são próprios do ser humano, você está se submetendo a um jugo de escravidão. E não é à toa que há tantos problemas nesta área dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Nas últimas semanas, o noticiário tem falado bastante de um padre aqui em São Paulo, que trabalha com movimentos sociais, Cracolândia, envolvido em atos de imoralidade. E isso não é novidade. Os casos de pedofilia envolvendo padres são muitos e são escandalosos. Então, é uma igreja que oprime os seus trabalhadores, homens e mulheres, proibindo-os de constituir família. E como eles não são máquinas, como eles são de carne e osso, eles vão buscar a satisfação desses desejos de uma forma corrompida, escondida, né, fazendo coisas erradas. Quando poderiam constituir família, porque dentro da família as relações íntimas não são pecaminosas, mas é uma igreja que oprime até aqueles que trabalham para ela. Onde está o erro? E aqui eu vou citar vários documentos católicos para, na fonte, nós percebermos do que se trata. Aqui eu estou citando o Catecismo de São Pio, que é um catecismo do começo do século passado, e ele vai usar a expressão conselhos evangélicos, que é sinônima de votos religiosos ou votos monásticos, é a mesma coisa, tá? Conselhos evangélicos. Então, em forma de pergunta, nós temos: o que são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são alguns meios sugeridos por Jesus Cristo no Santo Evangelho para chegar à perfeição cristã. Quais são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são pobreza voluntária, castidade perpétua e
e obediência inteira, em tudo que não seja pecado. Para que servem os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos servem para facilitar a observância dos mandamentos e para assegurar melhor a salvação eterna. Então observe que, de novo, mais um elemento para que a pessoa consiga alcançar a salvação. Então, se você declarar pobreza voluntária, celibato perpétuo e obediência perfeita, você está mais perto de ser salvo. Olha aí a salvação por obras, e não pela graça e pelas obras de Cristo Jesus. Isso é salvação por obras, meus irmãos. Catecismo da Igreja Católica, agora bem mais recente, né? Final do século passado. A vida consagrada a Deus caracteriza-se pela profissão pública dos conselhos evangélicos de pobreza, de castidade e de obediência em um estado de vida permanente reconhecido pela Igreja. Finalmente, em ambas as categorias, hierarquia e leigos, há fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, se consagram em seu modo especial a Deus e servem à missão salvífica da Igreja. Seu estado, embora não faça parte da estrutura hierárquica da Igreja, pertence, não obstante, à sua vida e santidade. Veja, a princípio é algo bonito o indivíduo dizer: eu não quero ter bens, eu não quero ter família, eu vou me consagrar totalmente a Deus e eu vou obedecer perfeitamente às ordens. Seria bonito se fosse voluntário, mas não é voluntário. Quem quer servir a Deus num nível mais profundo tem que se submeter a esses votos que são obrigatórios. E aí você tem homens e mulheres que nasceram para ser pais e mães, para terem famílias, e são impedidos porque estão embaixo de um voto vitalício. Não é à toa que na Reforma Protestante, lá no final do século XVI, tantos padres e tantas freiras saíram do catolicismo e se casaram. Martinho Lutero, por exemplo, casou-se com uma ex-freira, Catarina Fombora, e tantos outros, que foram ter famílias felizes porque saíram da opressão, da obrigatoriedade de serem celibatários, sem terem nascido para isso. Foi uma libertação. Ainda o Catecismo da Igreja Católica, a Igreja atribui um valor exemplar aos votos de praticar os conselhos evangélicos. A Mãe Igreja alegra-se ao encontrar em seu seio muitos homens e mulheres que seguem mais estreitamente a exinanição do Salvador. Essa palavra tem a ver com a perda de forças, quase que um estado exausto em que Cristo ficou na cruz. A exinanição do Salvador, e mais claramente a demonstram aceitando a pobreza na liberdade dos filhos de Deus, renunciando às próprias vontades. Submetem-se eles aos homens por causa de Deus em matéria de perfeição, além da medida do preceito, para que mais plenamente se conformem a Cristo obediente. Então tudo isso está dizendo que fazendo esses votos você se parece mais com Cristo. O Código do Direito Canônico, que é, digamos, as leis que regem todas as instituições e toda a Igreja Católica. Então, no cânon 576 nós lemos: pertence à autoridade competente da Igreja interpretar os conselhos evangélicos, os votos monásticos, ordenar a prática dos mesmos com leis e, consequentemente, constituir com aprovação canônica formas estáveis de viver e, bem assim, pela sua parte, procurar que os institutos cresçam e floresçam segundo o espírito dos fundadores e sãs tradições. O que está dizendo aqui é que cada instituição, cada mosteiro, cada seminário vai tratar esses votos e adaptar esses votos dentro das circunstâncias ali locais. Decorrido o tempo de provação inicial, o candidato que for considerado idôneo assuma os 3 conselhos evangélicos confirmados por vínculo sagrado ou abandone o instituto. O que acontece na prática é que aquele homem ou mulher que está se preparando para tornar-se padre ou freira, ele faz esses votos anualmente, não vitaliciamente. Ele faz anualmente, a cada ano ele renova esses votos, mas a partir do momento em que ele for ordenado, aí o voto é perpétuo, é para a vida inteira.
tá? Eu tenho um amigo que já pregou aqui na igreja, se eu não me engano. Hoje ele é pastor em Barretos, reverendo Diego. O reverendo Diego, ele estava num seminário católico, ele fazia esses votos a cada ano, mas ele tinha um problema. Ele sabia no seu corpo que ele não tinha sido feito para não ter família. Ele sabia, ele queria ter família. E ele lutava contra isso. E ele chegou a um ponto que ele disse: eu não vou poder continuar. E no seu desespero, ele saiu atrás de uma igreja evangélica, encontrou uma igreja presbiteriana, encontrou um pastor, conversou com o pastor ali na zona leste da cidade. E o pastor começou a tratá-lo, tirar as suas dúvidas, e ele se converteu. Tempos depois, ele foi parar no nosso seminário, e hoje é um pastor muito usado por Deus. Mas ele fez quase que o curso inteiro para se tornar padre. Mas quando chegou nesse ponto, ele percebia que não era bíblico. Ele percebia que aquilo era uma opressão da igreja injusta sobre os seus trabalhadores, os seus sacerdotes. E foi assim que ele encontrou a Cristo. E hoje está nos caminhos do Senhor. A origem do erro, e aqui eu vou pegar os três: o voto de pobreza, o voto de castidade e o voto de obediência. Origem. Primeiro, o voto de pobreza. E aqui, meus irmãos, eu estou citando uma fonte católica, a Enciclopédia Católica Novo Advento, no verbete pobreza. Tá? Eu fiz questão de pegar um trecho inteiro de um documento católico, porque aí não há contestação. Tá? Os nossos vídeos têm sido assistidos aí mundo afora, e já há sites católicos fazendo respostas aos nossos estudos, tá? Dizendo que a gente não entende de nada, etc, etc. Então eu estou citando aqui uma fonte puramente católica, porque aí não tem como contestar, né? Conteste a sua enciclopédia, então. Muito bem. Justiniano, século VI, ordenou que os bens dos religiosos pertencessem ao mosteiro. Justiniano foi imperador de Roma. Esta lei entrou gradualmente em vigor e com o tempo criou uma incapacidade para adquirir bens, embora no século XII e ainda mais tarde houvesse religiosos na posse de bens. O Estado de Direito francês, segundo o qual um religioso era considerado civilmente morto, contribuiu para estabelecer uma ligação necessária entre o voto de pobreza e a ideia de deficiência. O voto expresso de renúncia a toda a propriedade privada foi introduzido na profissão dos frades menores em 1260. Mais ou menos na mesma época, ocorreu outra mudança. Até então, nenhum limite tinha sido imposto às posses comuns dos religiosos, mas as ordens mendicantes do século XIII proibiam a posse, mesmo em comum, de todos os bens imóveis distintos do convento e de todas as receitas. Seguindo o exemplo de São Francisco e de São Domingos, muitos fundadores estabeleceram as suas ordens com base na pobreza comum, e a igreja viu um grande aumento no número das ordens mendicantes até a fundação dos clérigos regulares no século XVI. Então, em suma, a igreja foi proibindo que os seus religiosos tivessem bens nos seus nomes. E adivinhe por que a Igreja Católica Apostólica Romana é tão rica. Em parte por causa das indulgências, né? Quando as pessoas pagavam dinheiro para ter descontos de séculos no purgatório, no sofrimento do purgatório. Os cofres da igreja encheram de dinheiro. E em parte também porque um padre ou uma freira que não se casam e que fazem voto de pobreza, eles não têm bens. Quando eles morrem, para quem ficam os bens? Fica para a igreja. Fica para a igreja. É estratégico, né? E o que a igreja faz com esse dinheiro? Ela distribui aos pobres? Não, ela é um império. O Vaticano tem um banco, a Igreja Católica tem um banco, né, no Vaticano, tem um Estado. Então é um país, é um Estado hoje. É muito dinheiro, dinheiro das moedinhas das pessoas pobres. O voto de celibato. O primeiro concílio geral que tratou deste assunto foi o de Nicéia, 325. Nele, o bispo Panúncio
levantou a voz para protestar, argumentando que tal proibição produziria grande imoralidade. Santo Atanásio escreveu ao bispo Dracôncio, dizendo-lhe que, no seu tempo, embora alguns eclesiásticos escolhessem livremente o celibato, muitos monges eram pais de filhos, assim como muitos bispos. Graciano testemunha que muitos bispos de Roma, papas, eram filhos de sacerdotes. Na verdade, São Bonifácio era filho do padre Jocundo, o Papa Agapito I era filho do sacerdote romano Gordiano, Félix III era filho de um padre do mesmo nome, o Papa Silvério era filho de São Hormidas, que também foi Papa, os bispos romanos Bonifácio I, Félix III e Gelásio I casaram-se legitimamente durante o sacerdócio. Eu estou usando uma fonte protestante, mas eu encontrei a mesma informação em outros livros. A ideia de que houve um tempo em que os padres podiam se casar, e alguns papas eram filhos de papas, quer dizer, porque o papa se casava. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que o primeiro papa foi quem? Pedro, né? Nós já tivemos pelo menos 2 aulas mostrando que isso não é verdade. Pedro foi um dos cabeças da igreja, mas ele não foi papa. O papado, ele veio a se estabelecer no 4º século, bem distante de Pedro. Mas, ok, vamos concordar aqui, em tese, que Pedro, o que não é verdade, que Pedro foi um papa. Pedro foi casado? Foi, né? Porque tinha sogra, né? Então, se você estudar a história, você percebe que essa obrigação de padres não se casarem, ela veio muito depois dos apóstolos, muito depois. Não é uma doutrina apostólica. Muitos papas foram filhos de papas, muitos não, né? Alguns. Mas muitos padres foram filhos de padres. Então, isso é uma invenção da Igreja Católica. E como eu falei, se você não tem descendentes, se você não tem herdeiros, aí sim que os bens vão ficar para a igreja, né? Não tem como fugir. Sim, senhor Mário. Uhum. Então veja o poder, né? Há um Estado, há um país, tá? É o Vaticano. E o voto da obediência. Aqui nós não temos uma data inicial desse voto, mas tudo indica essa obediência total e irrestrita, ela aconteceu no início do monasticismo, fim do século IV, início do século V. O que foi o monasticismo? Foi um movimento das pessoas, dos religiosos irem para os desertos, para terem mosteiros, conventos, seminários nos desertos, afastados da sociedade, tá? E aqui sim eu vou citar uma teóloga católica, Maureen Fiedler, uma teóloga católica. Ela escreve o seguinte: o voto de obediência foi instituído em um mundo em que a realeza governava. Era uma época em que os bispos, abades e abadesas geralmente eram mais instruídos do que os seus subordinados e se assumia que eles sabiam mais sobre as necessidades do mundo em geral. Assim, os sujeitos supostamente deviam obedecê-los, especialmente no que se referia ao ministério. Em muitos aspectos, era um modelo militar. Tá? Essa é a explicação. Os superiores, na hierarquia da igreja, mandavam nos que estavam abaixo, porque eles conheciam mais, então cabia a eles mandarem, e cabia aos de baixo obedecerem. Tá? Como diz o ditado popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso que acontecia nas ordens monásticas. Acontece ainda. Vamos à refutação bíblica. Vamos agora, nesta segunda metade de hora, fazer a refutação bíblica. Primeiro, quanto ao voto de pobreza. O texto que eles invariavelmente apresentam para defender o voto de pobreza é essa fala do nosso Senhor Jesus, Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Bom,
Nós vamos para o texto, mas uma questão básica aqui é a seguinte: nós temos Cristo reafirmando isso em outros lugares, nós temos os apóstolos nas suas cartas, João, Pedro, Paulo, reafirmando isso, de que se alguém for seguir a Jesus, tem que vender todos os seus bens. Não temos a repetição disso. Então isso foi dito num contexto específico. Qual é o contexto? Vamos para lá. Mateus 19, de 16 a 24. Abra sua Bíblia, Mateus 19. Por que a gente tem que ir para o texto? Porque muitas doutrinas estranhas são feitas tirando o texto do contexto. Então você tira o texto do contexto e aí você diz qualquer coisa. É necessário entender o texto dentro do contexto. Mateus 19, de 16 a 24. Veja o que temos aqui. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então foi um diálogo de Cristo com alguém que amava mais o dinheiro do que a Deus. Esse é o ponto. Então, quando Jesus encontra um jovem que ama mais o dinheiro, mais as suas propriedades do que ao próprio Deus, Jesus dá essa palavra. Quando Jesus encontra uma mulher que ama mais os relacionamentos maritais, eu estou pensando na mulher samaritana, João 4, do que a Deus, Jesus lhe dá uma palavra de confrontação: quem beber desta água nunca mais terá sede. Você está buscando satisfação de vida nos relacionamentos com homens? Essa busca desenfreada, saiba que a água que eu tenho para te dar agora, ela vai acabar com a tua sede. Então note que Jesus, ele dava mensagens específicas para o que as pessoas precisavam ouvir. É como nós falamos, ele tocava na ferida. E a ferida aqui do caso era um jovem que tinha muitas propriedades e ficou triste e decidiu ficar com as propriedades ao invés de seguir a Jesus Cristo. Não é uma ordem para todos os crentes, é uma ordem para aqueles que, ao invés de seguir a Deus, querem ficar ricos. Esse é o ponto que nós temos aqui. Ser rico não é o problema é o quê? É o amor ao dinheiro. O amor, note, o texto não fala, o dinheiro é a raiz de todos os males. O que o texto fala? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, meus irmãos, pode ser rico ou pode ser pobre. Você já viu pobre que ama dinheiro? Já, né? E há rico que ama dinheiro também. Mas há rico que aprendeu a ter o coração no Senhor. E usa o dinheiro não como seu mestre, mas como seu servo. E usa o dinheiro para abençoar as pessoas. Há rico que é assim. E há pobre também, que não é escravo do dinheiro. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O problema é a cobiça. Nós temos na Bíblia pessoas que tiveram posses. Abraão, Jó. Estão lembrados das posses de Abraão? Abraão tinha mais de 300 servos nas suas terras. Né? Jó, lembra-se de Jó? A quantidade de bens de Jó. Davi foi rei. Salomão. José de Arimateia, no Novo Testamento, ele é chamado de rico. Um homem rico chamado José de Arimateia. E Febe é mencionada por Paulo
como uma irmã que era meio que protetora dos discípulos, porque ela ficava numa cidade e ela hospedava quando os discípulos iam para lá. Então ela era, tudo indica, uma mulher de muitas posses, que tinha uma casa grande para ajudar as pessoas. E nós temos textos, meus irmãos, que não nos dão a ideia de voto de pobreza, mas que nos mostram que nós devemos trabalhar para gerar riqueza para a glória de Deus. Veja lá, Efésios 4, 28, abra comigo, Efésios 4, 28. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então a Bíblia diz que nós devemos trabalhar para termos como acudir aos necessitados. O voto de pobreza não dá para cumprir isso, tá? Porque a pessoa trabalha no mosteiro, no seminário, não tem recursos, não dá para cumprir esse versículo nesse voto de pobreza, tá? Veja também 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Olha aqui a palavra de Deus dizendo para a gente trabalhar, para a gente ter como viver uma vida de dignidade, glorificando a Deus com o nosso sustento, ajudando pessoas. Então o voto de pobreza, ele vai na contramão dessas orientações do nosso Senhor, tá? A Igreja Católica, ela sempre teve um problema com a questão do trabalho, por uma concepção equivocada das Escrituras. Para a Igreja Católica, trabalho sempre foi maldição. E aí eles dizem o quê? Não, o trabalho veio depois da queda, porque Deus disse para Adão, do suor do teu rosto comerás. Olha aí, o trabalho como maldição. Mas eles ignoram o fato de que antes da queda, Adão já trabalhava. Adão cuidava do jardim, e o jardim não era um jardim do tamanho do nosso, era o jardim com árvores frutíferas, era o Éden, era um jardim dentro do Éden, tinha que cuidar, dar nome aos animais. Então, antes da queda, Adão já trabalhava. Deus nos fez para trabalhar. Fique você deitado numa cama daqui para o resto da sua vida, para ver o que vai acontecer com o teu corpo. Você já reparou que Deus nos fez para trabalhar? E quanto mais sedentária a vida fica, mais você tem que ir para uma academia para fazer o teu corpo trabalhar. Já perceberam? Deus fez o nosso corpo para que ele se movimente, para que os músculos sejam exercitados. Aí aqui em São Paulo a gente não faz isso, e aí vai para a academia, né? E aí a pessoa, ela pega o carro, em 20 minutos ela chega na academia para ir para a esteira, para andar na esteira. Podia fazer os 20 minutos caminhando, né? Ia, voltava. Mas veja, o nosso corpo fez para se movimentar. E a gente, por causa da tecnologia, das facilidades, tem que repor isso caminhando na rua, fazendo esteira, fazendo academia, etc, etc, etc. Deus nos fez para trabalhar. Deus nos fez para andar, para exercitar os músculos, para trabalhar. A Igreja Católica sempre achou que trabalho é maldição. E nós já falamos sobre isso aqui. Os reformadores foram para a Bíblia e trouxeram o conceito da Bíblia de que trabalho é bênção, não é maldição. E foi interessante, quando Martinho Lutero, escondido num castelo, né, porque a cabeça dele estava prêmio, escondido num castelo, ele teve que traduzir o Novo Testamento
do grego para o alemão em 12 semanas, como todo tradutor, ele teve que tomar decisões. E quando ele foi escrever sobre traduzir os termos de trabalho no Novo Testamento, ele tinha que tomar uma decisão. Eu traduzo por uma palavra que aponte o trabalho como algo mais de maldição, que no alemão, Silvana me ajude, é Arbeit, ou eu traduzo para uma palavra que expressa mais vocação, Beruf. Ele não teve dúvida, ele traduziu para Beruf, que em alemão expressa um trabalho de vocação, Deus nos chamando para uma obra. E assim foi então que para os reformadores, trabalho sempre foi visto como bênção. Paulo aos Coríntios escreve, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, o nosso trabalho é para a glória de Deus. Agora, nós como somos um povo brasileiro, que foi primeiro colonizado por romanistas, nós trazemos esse problema até na própria palavra trabalho, porque a palavra trabalho na língua portuguesa vem de uma palavra que é tripalium, que era um instrumento de tortura de 3 paus, tripalium, é daí que vem trabalho. Por isso que no imaginário popular brasileiro, trabalho é uma tortura. É lógico, com essa palavra, a palavra já remete ao tripalium, já remete à tortura. Mas isso é o quê? É a concepção católica apostólica romana sobre trabalho. E aí o brasileiro trabalha sacrificialmente até sexta-feira, porque o bom é o final de semana. O conceito protestante é o contrário. Eu vou descansar bem nesse final de semana, porque eu vou trabalhar para glorificar a Deus com todas as minhas forças na segunda-feira. É outra mentalidade. E qual é a consequência? Dê uma olhada no desenvolvimento das nações com berço protestante e no desenvolvimento das nações com berço católico romano. Dê uma olhada no desenvolvimento, para você perceber a diferença de mentalidade, o que faz em uma nação. Heloísa ia perguntar? Eu queria perguntar que, como eles são contra o trabalho, por que eles são tão a favor de quermesse ou atos assim que envolva dinheiro e aí eles fazem tipo um mutirão, vamos trabalhar, vamos tudo montar e festa, tudo e o trabalho, entendeu? Tipo, sim. Meio Então, dentro das igrejas, das paróquias, né, das igrejas locais católicas romanas, eles nunca deram muita ênfase a dízimos e ofertas. Então, durante muito tempo, os recursos que eles conseguiam vinham de coisas assim, né? Hoje, eu já vi paróquias locais, né, igrejas católicas, falando sobre dízimos e ofertas. Aliás, uma vez, eu estava lá na terra dos meus pais, em Fortaleza, e no centro de Fortaleza tem uma grande igreja católica. Aí, eu, turista, né, eu falei, vamos entrar nessa igreja. Interessante, na primeira coluna tinha um cartazinho dizendo, mais ou menos assim, os verdadeiros fiéis a Deus são aqueles que dão dízimos e ofertas. Na primeira coluna, eu pensei, opa, olha os católicos aí, falando sobre dízimo agora, eu até tirei foto. Então, na maioria das vezes, essas quermesses e essas coisas são feitas para levantar alguns recursos, né, geralmente. Muito bem. Veja o que Cristo disse sobre salvação. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cristo não disse, se alguém quer vir após mim, venda todos os seus bens e me siga. Não, isso foi específico para aquele que tinha o dinheiro como seu ídolo, né? Por isso que Jesus falou. Agora, para todos nós, e aqueles que vão trabalhar a vida inteira, e até aqueles que vão ter mais posses, o que nós precisamos é usar o dinheiro para a glória de Deus. E Deus tem usado muitas pessoas ricas no mundo para a sua glória, para ajudar na obra missionária, para manter trabalhos. A refutação do voto de castidade. O texto que geralmente eles usam é 1 Coríntios 7. O que diz lá?
1 Coríntios 7, de 32 a 35. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, você lê esse trecho e fala, bom, Paulo de fato está incentivando as pessoas a não se casarem, para não ter preocupações com a família, para servir mais santamente ao Senhor. A questão é que se você ler só esse trecho, você pensa assim. Mas se você ler o trecho anterior e o texto posterior, e a gente vai fazer isso, aí você fala, não é bem assim. Não é todo mundo que tem esse dom de não se casar. Não é todo mundo. E Paulo deixa isso claro no texto anterior e no texto posterior. Nós vamos a ele. Será que a vontade de Deus é o nosso celibato? Será que a vontade de Deus é que a gente não se case, não tenha filhos? O que dizem os textos bíblicos? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, macho e fêmea, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Antes da queda foi dito isso. Se multiplicação fosse pecado, Deus teria dito, façam um voto de pobreza, voto de celibato, Adão e Eva. E aí nós não estaríamos aqui, né? Porque se Adão e Eva não se multiplicassem, antes da queda foi dito, multipliquem-se, multipliquem-se. Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Onde é que está a felicidade? Num voto de celibato ou numa família? Na constituição de um casamento, se Deus abençoar com filhos, sejam filhos por biologia ou filhos do coração, filhos adotados. Onde é que está? Onde é que está a felicidade na palavra? Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Agora Jesus. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Cristo falando da beleza do casamento, porque foi instituído por Deus, os dois entrelaçam a vida de uma forma que se torna uma só carne, e o que Deus ajuntou, não separe o homem. E agora, esse texto é mais importante. Disseram-lhe os discípulos, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Que conceito? Porque há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. O que Jesus está falando aqui? Que há pessoas que Deus fez como que eunucos, não tem necessidade fisiológica de relacionamento. Há pessoas que Deus fez assim. E essas pessoas, elas buscam a plena satisfação em Cristo. Eu já conheci algumas. Agora, Jesus fala que há pessoas que se fizeram, o segundo ali, há pessoas que se fizeram eunucos. Há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Há pessoas que decidiram não se casar e não pecam por isso. Nós temos um autor traduzido para o português, John Stott, vários livros de John Stott. John Stott foi um desses, nunca quis se casar.
a vida inteira. Foi um pastor solteiro a vida inteira. Foi uma decisão que ele tomou. E Deus deu forças para que ele seguisse nesse caminho. Agora, quem é apto para o admitir, admita. A ideia de Cristo é que há pessoas que foram feitas para isso, logo há pessoas que não foram feitas para isso, né? O celibato não vai atingir todas as pessoas, apenas alguns que foram feitos para isso. Bom, então a Igreja Católica está certa? Não está certa porque ela faz isso obrigatório. Obrigatório. Tá? Então a pessoa quer servir a Deus, não pode casar, tem que ser celibatário. Essa opressão tem gerado tantos males, coisas erradas escondidas, como nós já vimos. Será que a vontade de Deus no nosso celibato? Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. É a conclusão do texto lá sobre maridos e esposas. Agora sim, irmãos, 1 Coríntios 7, os textos que vêm antes e depois. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Por causa do pecado, e nós somos pecadores, se nós fôssemos santos, seria outra coisa. Mas por causa da impureza, que cada um tenha o seu marido, cada um tenha a sua esposa. É isso que Paulo diz antes. E depois, e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. E aí a dúvida é, Paulo era solteiro ou era viúvo? Tá? Mas ele está dizendo, seria bom se vocês vivessem sem mulher, como eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, o que o texto está dizendo? Paulo está dizendo, olha, seria bom que vocês se dedicassem totalmente ao Senhor, vocês não teriam que se preocupar com a esposa, com o marido, com filhos. Mas, por causa da impureza, é bom que cada um tenha a sua esposa e o seu marido. E, caso vocês não se dominem, se vocês perceberem que o impulso, né, é grande, que precisa ter um marido ou uma esposa, que vocês se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Qual é a situação hoje dentro da Igreja Católica Apostólica Romana? Muitos padres e freiras abrasados, fazendo coisas escondidas, pedofilia, homossexualismo, prostituição e um monte de coisa errada. Por quê? Porque não se dominam, não foram feitos para o celibato e foram forçados a serem celibatários. E o voto de obediência? Muitas vezes é preciso desobedecer aos homens, tá? Então, o voto de obediência diz que aquele que está dentro de uma ordem, ele deve obediência absoluta e integral ao seu superior. Mas a Bíblia mostra que muitas vezes nós precisamos desobedecer. Quando uma ordem é contrária ao que Deus ensina, nós temos a obrigação de desobedecer. Alguns exemplos bíblicos. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. É um exemplo de obediência das parteiras a Deus e não ao faraó. Elas desobedeceram ao faraó. O faraó havia dito, só deixa nascer menina, se for menino pode matar. E elas desobedeceram. Um outro episódio em Josué 2, 3 e 4. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Raabe desobedeceu às ordens do rei para salvar a vida daqueles homens de Deus. Outro episódio, aqui Jonatas desobedeceu uma ordem explícita de Saul, que não poderia comer num período, né? O exército não poderia fazer nenhuma refeição. Jonatas desobedeceu e aí o povo protegeu Jonatas, indo contra Saul. Disse o povo, porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Então o povo desobedeceu Saul e preferiu obedecer a Deus. Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor,
porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Obadias, esse profeta, desobedeceu Raabe para obedecer a Deus. Outro episódio, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filho do rei Jorão, e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs ele e sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Desobedeceram o rei para salvar a vida daquele descendente real, criança. Daniel, 2 exemplos de Daniel. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Deixa eu resumir para ir mais rápido. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles desobedeceram a ordem de se prostrar diante da imagem. Não desobedeceram? Foram lançados na fornalha e Deus abençoou aquela desobediência, porque era uma obediência ao Senhor. E Daniel, quando os seus inimigos fizeram uma armadilha, dizendo que ninguém poderia orar, o que ele fez? Subiu no seu quarto, como costumava fazer, janelas abertas, note, ele podia ter fechado as janelas abertas, continuou orando, em franca desobediência a um decreto que ia contra o próprio Deus. Então, há momentos que a gente vai ter que desobedecer. Essa desobediência a homens em favor a Deus é exigida de cada um de nós. E uma última desobediência é relatada em Apocalipse 13, quando a besta, quando o anticristo, vai obrigar todos a receberem uma marca no seu corpo, ou uma aceitação, o 666, que é a marca da besta. De alguma forma, as pessoas neste período serão obrigadas a aceitar essa marca, e se não aceitarem, não poderão comer, beber e nem comercializar nada. E os crentes que estiverem vivos ali vão desobedecer, por amor a Deus, não vão aceitar a marca do anticristo. E o texto mais conhecido: Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando eles foram proibidos de pregar o Evangelho, a resposta foi clara: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então observe, há muitos momentos em que a nossa obediência, em que nós vamos desobedecer, porque a nossa obediência final é ao nosso Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E aí que eu concluo. Vamos lá, a nossa conclusão sobre votos. A Bíblia diz: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Veja, os votos são lícitos, e na igreja nós fazemos votos, Quando você se casa, você faz votos. Quando você traz os filhos para o batismo, você faz votos. Quem é eleito diácono, quem é ordenado diácono, faz votos. Quem é ordenado presbítero, faz votos. Na vida cristã, há uma série de votos que nós fazemos, eles são lícitos. Agora, a Bíblia é bastante clara: é melhor que não votes do que votes e não cumpras. É melhor não votar. Isso deixa explícito que o voto não é obrigatório, o voto dentro do reino de Deus. É melhor que não votes do que votes e não cumpras. Não é isso que a Igreja Católica Apostólica Romana faz. Ela obriga as pessoas que querem trabalhar mais para Deus a fazer voto. Voto de pobreza, de castidade e de obediência. O que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre votos? Ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus. Primeiro, então, eu não posso fazer um voto de coisa proibida. Há uma passagem em Atos dos Apóstolos em que alguns homens prometem ficar de jejum enquanto não, eles fazem um voto de não comerem nada enquanto não matarem o apóstolo Paulo. Lembra dessa passagem? Então, até hoje sem comer, Porque o apóstolo Paulo escapou dessa armadilha que eles haviam feito. Esse é um exemplo de voto ímpio. Como é que você faz um voto para matar uma pessoa? Isso não é um voto lícito, é um voto que vai contra a palavra de Deus.
Então ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha promessa ou competência da parte de Deus. Então você só pode fazer votos autorizados por Deus. Você não pode fazer um voto que Deus não deu na sua palavra. Por isso, os votos monásticos ou conselhos evangélicos que os papistas fazem do celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Os votos são uma obrigação sobre os que querem servir melhor a Deus. Então, os votos, eles são uma forma para quem quer servir a Deus, não para quem quer alcançar salvação, como diz lá, né, o texto católico, e nós não devemos nos embaraçar, nos enredar, nos comprometer com votos que eles não servem para o benefício do reino de Deus. São muitos os homens e mulheres que gostariam de constituir família, mas estão aprisionados por um voto, no caso o voto de celibato, o voto de castidade. Ok, e aqui nós terminamos. Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma colaboração? Pastor, mas celibato é não casar-se, mas é o voto de... como que é o mesmo outro nome? Castidade. De castidade, eles não cumprem mesmo. Uhum. Porque eles podem não se casar, Uhum. mas castos são nada. Isso, essa é uma boa lembrança. E eu li, não deu para trazer aqui por causa do tempo, mas eu li um autor que falava sobre isso, fontes católicas dizendo que você quebrar o voto de celibato seria muito pior do que manter algumas amantes ocasionais. Tá? Isso em escritos católicos. E é o que acontece na prática. Né? Eles não se casam, mas eles têm as suas amantes, aí os seus amantes. E do ponto de vista da teologia deles, é um pecado menor. Então, quer dizer, cadê? Castidade significa pureza, né? Um indivíduo casto, um indivíduo puro. Cadê a pureza? E aí você observa que é um sistema totalmente legalista, de aparência, como os fariseus eram. E Cristo nos chama não para essa aparência, Cristo nos chama para uma pureza de coração. Todo aquele que olhar com intenção impura já adulterou. Então cuide do coração, cuide do olhar, cuide do interior. Mas tanto os fariseus como os romanistas, eles dão esses jeitinhos. Casar não pode, mas ter umas amantes, depois você se confessa, está tudo resolvido. Onde é que está a pureza, a consagração a Deus? É ridículo, né, irmãos? É ridículo. Não é vida de consagração a Deus. Uhum. Eu acho que não muda. De fato, alguns papas, mas, por exemplo, o Papa atual, ele já deu algumas declarações que dá a entender de que poderia haver uma mudança nesse sentido. Mas olha, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem as suas doutrinas bem definidas, e como não é um sistema de glorificação a Deus, são doutrinas de homens, a chance deles mudarem para mais perto da palavra é impossível, eu diria. Porque eles não estão seguindo os caminhos de Deus, eles estão seguindo os interesses econômicos deles. É o tipo de coisa que não vai mudar. Devemos orar por eles e devemos evangelizá-los. E devemos dar Bíblias, e devemos dar folhetos, porque alguns dos irmãos aqui vieram do catolicismo, e vieram como? Lendo a Bíblia. Então, dê Bíblia, porque a Bíblia liberta. Muitos católicos, se não a maioria dos católicos, se tornaram protestantes, porque começaram a ler a Bíblia e começaram a abrir os olhos e perceber que
A igreja deles estava longe, distante dos caminhos do Senhor. Tá? Meus irmãos, a minha conclusão, né, nesses tempos todos de estudo sobre a Igreja Católica, é que você não, é claro, entre evangélicos você também não vai encontrar santidade perfeita. Mas se existe um grupo de pessoas neste mundo que está preocupado em se parecer com Cristo, não são os romanistas, não são mesmo, são os evangélicos, não todos, né? Porque há muita bagunça no meio evangélico. Mas dentre os evangélicos sérios, você tem pessoas que estão preocupadas em se parecerem com Cristo, em seguir a doutrina dos apóstolos. Este grupo pequeno está dentre os evangélicos, não está no romanismo de jeito nenhum. A santidade pessoal não é vista naquela seita, naquela denominação, naquela deturpação. Os que se destacam são canonizados, são tão poucos que eles são canonizados. Agora, aqueles que querem se parecer com Cristo, estão vivendo de acordo com a palavra, eles estão nesse outro lado, nos chamados evangélicos, dentro das igrejas mais sérias. Tá? Só uma coisa mais, pastor, mais um esclarecimento. Quando um padre deixa o catolicismo, ele ainda tem muito arraigado nele alguma coisa que é difícil de tirar. Estou falando isso por quê? Por causa do José Manuel da Conceição, que foi um padre. Eu tenho a biografia dele, eu estive lendo. Ele, no fim da vida, ele saía andando sem nada, só com a roupa do corpo, só com o sapato que ele tinha, e foi pregando o evangelho para tudo quanto foi canto. Quer dizer, ele quando acabou o sapato, ele andou descalço, como chama lá o apóstolo dos pés sangrentos, né? Quer dizer, isso ainda não era alguma coisa do catolicismo por causa do voto de pobreza? Eu acho que foram consequências do voto de pobreza. Depois de convertido, ele certamente não concordava mais com isso. Mas veja, ele sofreu as consequências de ter feito um voto de pobreza e não ter bens, né? Então, como é que ele se virava? Ele chegava num lugar e oferecia trabalho. E falava, olha, eu posso limpar aí a tua plantação e você me dá o que comer, me dá alguma coisa. Sim, presbítero. Marcos. Aí, digamos, por ter participado lá naquela sequência de aulas da identidade presbiteriana, eu fui encarregado lá de dar aula a respeito de José Manuel da Conceição. Né? José Manuel da Conceição, no período que ele era presbítero católico romano, ele tinha propriedades. Ele não era uma pessoa sem posses. Aliás, ele tinha várias propriedades e depois, mais tarde, ele doou essas propriedades, já como pastor protestante, ele doou para a sobrinha dele. E ele tinha posses, tinha bens, e ele recebia, durante o período de pastorado que ele recebia auxílios, e ele era uma pessoa com poucas posses, porque ele doava o que ele recebia para os outros. Então, teve até uma ocasião interessante, quando ele estava indo lá para o Rio de Janeiro, na sua última viagem, que ele recebeu toda uma indumentária, porque ele estava vivendo, digamos, a roupa dele era maltrapilha, né? E estava muito usada, sem sapatos, e ele recebeu, inclusive, doações para poder comprar roupas, etc., e se dirigir para o Rio de Janeiro. Aí o que se concluiu foi que ele recebeu aquele bem, mas ele doou o que ele tinha recebido e foi para o Rio de Janeiro, aliás, morreu nesse caminho, digamos, com bastante mal vestido. Então, no caso do José Manuel da Conceição, ele não tinha amor ao dinheiro. Eu acho que foi isso de fato, né? A mente dele foi transformada e ele decidiu ir doando as coisas que ele tinha, né? Muito bem, sim, Sara. Okay. Pastor, logo em seguida do versículo de Eclesiastes, fala assim: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus com a tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos?
E tem o versículo também de Deuteronômio 23, versículo 21, que fala: quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não te tardarás em pagá-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. A minha dúvida é, esses pastores que fizeram o voto no tempo da... padres que fizeram o voto no tempo da ignorância, como muitos de nós também fazemos alguns votos no tempo da nossa ignorância, eles ainda estão presos àquele voto depois de... Não, a partir do momento que você se converte ou é convertido por Deus e pede perdão pelos teus pecados, pelas coisas erradas que você fez, isso inclui os votos. Tá? Então, digamos que um padre se converta e ele entende que tudo que ele fez até a conversão eram atos pecaminosos, inclusive os votos. Ele não tem nenhum problema em agora, convertido pelo Senhor, constituir família e quebrar o voto de celibato, de obediência e de pobreza, porque foram votos que eram contrários à palavra de Deus. Ele os fez na ignorância e com um coração que ainda não era salvo. Então são tempos de ignorância. É o caso de uma pessoa que faz um pacto com o diabo, faz um voto, para obter sucesso e dinheiro, e aí a pessoa se converte. Ela não tem obrigação nenhuma em manter um voto que é totalmente contrário à palavra de Deus. Ela pede perdão pelos votos precipitados, pelos votos errados, e ela segue a vida agora na palavra de Deus. E estendendo isso para algo um pouco mais prático, por exemplo, se uma pessoa se casa em julgo desigual, sim, e aí depois ela se converte e quer quebrar aquele voto, ela pode? Não, aí nós temos instrução específica, Paulo fala que a mulher que converteu-se, se o seu marido aceitar conviver com ela, isto é, não colocá-la para fora, ela deve manter o casamento. Aí nós temos instrução específica a esse respeito. Isso vale para o marido também, O marido casou-se e aí ele se converteu e a esposa não se converteu, e agora a aliança do casamento ela vai ser preservada. Ele só pode romper essa aliança se a outra parte romper, ou por um adultério ou por uma deserção obstinada, irremediável. Porque aí o casamento, aí entra uma lei maior: o que Deus ajuntou não separe o homem. Tá? Muito bem, vamos encerrar então com uma oração. Pai Santo, nós te agradecemos porque a Tua Palavra ilumina a nossa mente, nos ajuda a discernir entre o certo e o errado. Te louvamos, Pai, porque podemos servir ao Senhor com os nossos bens, podemos servir ao Senhor com os nossos relacionamentos aprovados pelo Senhor dentro do casamento, e podemos obedecer ao Senhor com alegria, não por uma obrigação humana, ó Pai. Podemos livremente obedecer a Tua Santa Palavra e podemos desobedecer aqueles que estão contra a Tua Palavra. Nós te louvamos por isso. Pedimos que nos abençoe para que tenhamos uma vida consagrada, que sirvamos ao Senhor com toda a alegria, andando nos Teus caminhos. Abençoa-nos, portanto, e ajuda-nos, Pai, a evangelizarmos e mostrarmos a verdade a tantas pessoas que ainda estão enredadas, estão embaraçadas com votos que não agradam ao Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.